Você já ouviu falar do teto do mundo? Sim, estou falando do Monte Everest. Essa montanha colossal que se ergue a mais de 8.800 metros de altura lá no Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. A história do Everest é uma verdadeira epopeia sobre ambição, coragem e, infelizmente, muita tragédia. É uma saga que mostra até onde o ser humano vai para desafiar seus próprios limites. Tudo começou lá em 1841. Uma equipe de topógrafos britânicos, liderada por Sir George Everest, estava fazendo um grande levantamento na Índia e identificou aquele pico remoto como o mais alto do planeta. 24 anos depois, em 1865, a montanha foi batizada em homenagem a ele. Mas para os locais, ela sempre teve outros nomes: Sagarmatha no Nepal e Chomolungma no Tibete. Durante décadas, o Everest foi um mistério. Chegar lá era uma aventura por si só, dependendo de trilhas precárias, carregadores e animais para levar suprimentos. As primeiras tentativas sérias de escalada só aconteceram no início do século XX, impulsionadas pelo espírito explorador britânico. Em 1921, a primeira expedição de reconhecimento britânica partiu para o Everest. Liderada pelo coronel Charles Howard Bury, a equipe contava com um nome que se tornaria lendário: George Mallory. O objetivo deles era mapear rotas seguras para a subida. Eles exploraram o lado norte, pelo Tibete, e chegaram a 7.000 metros de altitude, mas não tentaram o cume. Essa missão revelou os perigos brutais da montanha: ventos furiosos, avalanches mortais e o ar tão rarefeito que testava os limites da resistência humana. Mallory, um alpinista carismático, ficou completamente obcecado pelo desafio. Uma vez, um repórter perguntou por que ele queria tanto escalar o Everest. A resposta dele ficou famosa: "Vou escalar o Everest porque ele está lá." No ano seguinte, em 1922, uma nova expedição, com Mallory de volta, tentou chegar ao topo. Pela primeira vez na história, eles usaram oxigênio suplementar, mas a montanha mostrou sua fúria. Uma avalanche matou 7 carregadores Sherpas, o povo nativo da região. A equipe conseguiu chegar a 8.321 metros, um recorde na época, mas o cume continuou intocado. A expedição de 1924 é, até hoje, um dos maiores enigmas do montanismo. Mallory estava de volta, acompanhado pelo jovem e talentoso Andrew Sandy Irvine. Equipados com roupas de lã e equipamentos rudimentares, eles partiram para o ataque final ao cume em 8 de junho. Seus companheiros os viram pela última vez, a apenas 244 metros do topo, antes de serem engolidos pelas nuvens. Eles nunca mais voltaram. O corpo de Mallory só foi encontrado em 1999. O de Irvine, até hoje, permanece desaparecido. Será que eles chegaram ao cume antes de morrer? É uma pergunta que talvez nunca tenha resposta. Os anos 30 viram mais tentativas britânicas, todas frustradas pelo mau tempo e pelas condições extremas. A Segunda Guerra Mundial colocou uma pausa nas explorações, mas o desejo de conquistar o Everest voltou com tudo no pós-guerra. E então chegou o ano de 1953. A 9ª expedição britânica, liderada pelo coronel John Hunt, tinha uma equipe de peso, entre eles o neozelandês Edmund Hillary, um apicultor e alpinista experiente, e o Sherpa Tenzin Norgay, um verdadeiro veterano do Everest, com 6 expedições no currículo. Com um suporte maciço de 320 carregadores, eles seguiram pela rota sudeste, no Nepal. No dia 29 de maio, Hillary e Norgay partiram do último acampamento. Eles enfrentaram o famoso Hillary Step, uma parede de rocha quase vertical e extremamente perigosa, mas eles conseguiram. Às 11h30 da manhã, eles pisaram no ponto mais alto da terra, plantaram bandeiras, tiraram fotos e Norgay até enterrou alguns doces como oferenda aos deuses. A notícia da conquista chegou ao mundo no mesmo dia da coroação da rainha Elizabeth II, transformando Hillary e Tenzin em heróis globais instantaneamente. Depois dessa vitória, a era de ouro do Everest começou. Em 1975, a japonesa Junko Tabei se tornou a primeira mulher a chegar ao cume,
depois de sobreviver a uma avalanche que a enterrou viva. Em 78, Reinhold Messner e Peter Abeler fizeram o impensável. Escalaram o Everest sem usar oxigênio suplementar, provando que era possível sobreviver na zona da morte por conta própria. A partir dos anos 90, o Everest mudou. A escalada se tornou um negócio, com expedições guiadas levando clientes ao topo. Isso aumentou o número de recordes, mas também o de tragédias, como o desastre de 1996, que matou 8 alpinistas e foi imortalizado no livro No Ar Rarefeito. Hoje, o Everest continua a atrair milhares de pessoas. As regulamentações estão mais rígidas para tentar preservar o ambiente e aumentar a segurança. Já foram registradas mais de 12 mil subidas bem-sucedidas, mas a montanha já tirou a vida de mais de 300 pessoas. A história do Everest não é só sobre vitórias, é sobre resiliência, perdas e, acima de tudo, sobre o irresistível chamado das alturas, que nos lembra que toda grande conquista humana tem um preço. Se você curtiu essa viagem pela história do Everest, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa. Obrigado por assistir e até a próxima!